Chefe de cozinha racista expulsa casal negro de restaurante, mas é pego de surpresa ao descobrir quem eles são. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Também me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Na agitada cidade de São Paulo, o restaurante Sabor e Arte brilhava como um dos mais prestigiados da região gastronômica dos Jardins. Seu chefe proprietário, Carlos Eduardo Mendes, era conhecido por sua culinária sofisticada e seu temperamento difícil, mas ninguém jamais questionava seu talento culinário ou sua posição social privilegiada. Alto, branco, com 50 anos de idade e um histórico familiar tradicional, Carlos havia construído sua reputação através de décadas de trabalho árduo e conexões influentes no mundo gastronômico brasileiro. Naquela noite de quinta-feira, o restaurante estava lotado como de costume. Mesas elegantemente dispostas, iluminação suave e um ambiente que exalava sofisticação atraíam a alta sociedade paulistana. Entre os garçons impecavelmente vestidos e o som de taças de cristal se chocando, pairava uma atmosfera de exclusividade que Carlos fazia questão de manter a todo custo. Seu olhar percorria o salão como um fiscal rigoroso, observando cada detalhe e garantindo que seu padrão de excelência fosse mantido. Rafael e Luísa Santos eram um jovem casal negro que havia sido convidado para um jantar especial. Ele, um renomado advogado especialista em direitos humanos, e ela, uma conceituada arquiteta urbanista, representavam o melhor da nova geração profissional brasileira. Ambos eram formados em universidades públicas, tinham conquistado seus espaços através de muito estudo e dedicação, e carregavam consigo uma dignidade e elegância que transcendia qualquer estereótipo social. Ao entrarem no restaurante, Rafael vestia um terno azul marinho sob medida, e Luísa usava um vestido preto discreto e sofisticado. Seus movimentos eram seguros, sua postura, impecável. No entanto, no momento em que cruzaram a porta, puderam sentir os olhares enviesados e o desconforto velado de alguns clientes e funcionários. Era algo sutil, mas extremamente perceptível para quem estava acostumado a lidar com situações de discriminação racial. Carlos Eduardo observava o casal com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Seu preconceito era antigo e enraizado, produto de uma geração que ainda não havia compreendido a verdadeira democracia racial. Para ele, aquelas pessoas não pertenciam àquele ambiente. Discretamente, chamou um de seus garçons mais próximos e sussurrou instruções que revelariam toda sua mesquinhez e preconceito. O garçom, visivelmente constrangido, aproximou-se do casal. Rafael e Luísa já haviam sido recepcionados pela anfitriã e estavam prestes a ser conduzidos à sua mesa quando o funcionário os interceptou. Com uma expressão de desculpas, mas seguindo ordens explícitas, informou que naquele momento não havia mesas disponíveis, apesar do restaurante estar claramente com diversos espaços vazios. Luísa, advogada de formação e defensora de direitos civis, percebeu imediatamente a situação. Seu olhar encontrou o de Rafael, e ambos trocaram um único e significativo olhar. Não seria a primeira vez que enfrentariam uma situação de racismo estrutural, e certamente não seria a última. A tensão no ambiente aumentava gradativamente, com outros clientes começando a perceber o que estava acontecendo. Carlos, sentindo-se seguro em sua posição de poder, observava a cena à distância com um sorriso de satisfação. Pensava estar controlando a situação e mantendo o que ele considerava o padrão de seu estabelecimento. Não fazia a mínima ideia de que aquela noite mudaria completamente sua vida e sua percepção sobre justiça e igualdade. Rafael, mantendo a compostura, solicitou educadamente falar com o gerente. Seu tom era firme, mas não agressivo. Sabia que a melhor forma de combater o racismo era através da razão, da documentação e da exposição clara dos fatos. Luísa, ao seu lado, começava discretamente a acionar seus contatos profissionais, preparando-se para uma possível ação judicial. O restaurante, que momentos antes parecia um ambiente de harmonia e sofisticação, estava prestes a se transformar em um palco de revelações profundas sobre preconceito, poder e justiça.
Cada pessoa ali presente seria uma testemunha silenciosa de um momento que prometia ser muito além de um simples incidente de discriminação. Enquanto a tensão crescia, ninguém no local, nem mesmo Carlos, imaginava o que estava prestes a acontecer. As cartas estavam sendo distribuídas, e o destino preparava uma reviravolta que ninguém esperava. A noite estava longe de terminar, e segredos bem guardados estavam prestes a vir à tona de uma forma que ninguém poderia prever. Os detalhes daquele momento específico guardariam em si não apenas um confronto racial, mas uma lição profunda sobre humanidade, respeito e as complexas relações sociais brasileiras. A história de Rafael e Luísa estava prestes a se tornar muito mais do que um simples caso de discriminação, seria uma narrativa de superação, justiça e transformação. Nos próximos momentos, o verdadeiro caráter de cada pessoa presente seria revelado. Carlos, em sua arrogância, não fazia ideia de que sua atitude preconceituosa desencadearia uma sequência de eventos que mudariam para sempre sua vida e sua percepção sobre igualdade e respeito. Estava dado o primeiro passo para uma noite que seria inesquecível, uma história que provaria que a justiça pode surgir dos lugares mais inesperados, e que o preconceito, por mais enraizado que pareça, sempre encontrará seu limite. O momento de confronto estava prestes a revelar camadas profundas de tensão social que há muito tempo permaneciam ocultas nas entrelinhas da sociedade paulistana. Rafael, com sua formação jurídica e experiência em casos de discriminação, sabia exatamente como conduzir a situação. Seus anos de atuação em direitos humanos o haviam preparado para momentos como este, onde o preconceito se escondia por trás de véus de falsa elegância e refinamento. Carlos Eduardo observava à distância, sentindo-se inicialmente seguro em sua posição de poder. Como proprietário do restaurante mais prestigiado da região, estava acostumado a ter suas decisões respeitadas sem questionamentos. Seu império gastronômico havia sido construído não apenas por talento culinário, mas também por uma rede de influências que sempre o protegera de consequências mais sérias. Luísa, igualmente preparada, começou discretamente a documentar o ocorrido. Seu telefone celular capturava sutilmente os momentos de discriminação, registrando cada movimento e cada palavra. Como arquiteta urbanista com especialização em planejamento urbano inclusivo, ela havia dedicado sua carreira a desmantelar estruturas de opressão espacial e social. O gerente do restaurante, visivelmente constrangido, tentava mediar a situação. Seus olhares alternavam entre Carlos e o casal, percebendo que a situação poderia rapidamente escapar do controle. Alguns clientes começavam a prestar atenção, criando um clima de expectativa e desconforto que pairava no ar como uma névoa espessa. Rafael solicitou formalmente uma explicação sobre o motivo de sua não acomodação. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que deixava claro que não se tratava de um confronto qualquer. Ele sabia que cada palavra, cada gesto, seria fundamental para o desdobramento dos acontecimentos. Carlos, sentindo-se pressionado, aproximou-se pessoalmente. Seu erro seria acreditar que poderia intimidar o casal com sua presença imponente e seu histórico de poder. Desferiu comentários velados e carregados de um racismo institucional que parecia tão natural para ele quanto respirar. Não percebia que cada palavra seria seu próprio instrumento de destruição. O que Carlos não sabia era a verdadeira identidade e as conexões de Rafael e Luísa. Além de profissionais bem-sucedidos, eles possuíam ligações que iriam além do que o chefe racista poderia imaginar. Seus sobrenomes, sua postura e sua tranquilidade escondiam segredos que em breve seriam revelados. A tensão no restaurante aumentava progressivamente. Garçons e funcionários observavam a cena com uma mistura de desconforto e expectativa. Alguns pareciam concordar silenciosamente com Carlos, outros demonstravam claramente seu constrangimento com a situação discriminatória. Rafael começou então a revelar detalhes que fariam Carlos estremecer. Documentos foram discretamente apresentados, conexões foram mencionadas, e o verdadeiro poder do casal começou a se desenhar como um teatro de revelações. Cada palavra era calculada, cada movimento tinha um propósito específico. Luísa mantinha-se ao lado de Rafael, sua presença era de total apoio e cumplicidade.
Juntos, formavam uma unidade sólida, preparada para enfrentar não apenas aquela situação específica, mas todo um sistema de opressão racial que há décadas marginalizava pessoas negras em espaços de poder e prestígio. O restaurante, antes um símbolo de exclusividade, transformava-se rapidamente no palco de uma possível revolução social. A sofisticação das toalhas brancas e dos talheres de prata contrastava com a brutalidade do confronto que se desenrolava. A verdadeira face do preconceito estava sendo exposta, sem maquiagem ou disfarces. Carlos sentia que algo estava escapando de seu controle. Sua segurança inicial começava a se transformar em uma inquietação crescente. Os sussurros entre os clientes, os olhares curiosos, tudo indicava que aquela noite seria diferente de qualquer outra em sua vida profissional. As revelações que estavam prestes a acontecer mudariam não apenas a vida de Carlos Eduardo, mas serviriam como um poderoso exemplo de como o racismo estrutural pode ser desmantelado através da educação, da lei e da exposição clara das injustiças. A noite estava apenas começando, e o clímax dessa história promise ser absolutamente surpreendente. O destino preparava sua mais implacável e sábia lição de justiça. Carlos Eduardo Mendes, em sua arrogância e preconceito, não fazia a mínima ideia do que estava prestes a acontecer. A noite no Sabor e Arte havia se transformado em um teatro de revelações inesperadas. Rafael começou a desvendar informações que fariam Carlos Eduardo tremer até a medula. Com uma calma calculada, tirou de sua pasta um documento que mudaria completamente o rumo daquela história. Era uma intimação judicial que revelava detalhes surpreendentes sobre a verdadeira origem do restaurante e do próprio Carlos Eduardo. Luiz observava a cena com um sorriso discreto, conhecedora dos bastidores daquela história que estava prestes a ser exposta. Seu olhar percorria o salão, notando o crescente desconforto dos clientes e funcionários que agora prestavam total atenção ao desenrolar dos acontecimentos. A tensão era palpável, como uma corda bamba prestes a se romper a qualquer momento. O documento que Rafael segurava era na verdade uma intimação relacionada a uma investigação sobre a origem das terras onde o restaurante havia sido construído. Segredos familiares bem guardados estavam prestes a vir à tona, revelando uma história de apropriação indevida e injustiças históricas que Carlos jamais imaginaria ser exposta publicamente. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Pela primeira vez naquela noite, sua expressão de arrogância deu lugar a um misto de medo e incredulidade. Os detalhes que Rafael começava a revelar eram como peças de um quebra-cabeça que expunham não apenas seu preconceito, mas uma teia complexa de privilégios e injustiças sociais. A verdade por trás do restaurante Sabor e Arte era muito mais profunda do que simples sucesso gastronômico. O estabelecimento havia sido construído em terras que originalmente pertenciam a uma comunidade quilombola, expropriadas décadas antes através de manobras legais e influência política. Rafael tinha em mãos documentos que comprovavam essa história de expoliação. Luiz então tomou a palavra, revelando sua própria conexão com a história. Ela era neta de um dos principais líderes daquela comunidade quilombola, cujas terras haviam sido tomadas de forma completamente ilegal. O destino havia preparado um encontro que ia muito além de um simples confronto por discriminação racial. Os clientes do restaurante, antes alheios à situação, agora assistiam boquiabertos. Garçons e funcionários se moviam nervosamente, tentando compreender o que estava acontecendo. Carlos Eduardo parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos, sua postura de poder desmoronando como um castelo de cartas. Revelou-se que Rafael não era apenas um advogado, mas o principal representante jurídico de uma ação de reparação histórica que há anos tramitava na justiça. O restaurante Sabor e Arte poderia ser brevemente desapropriado como parte de uma reparação histórica para a comunidade quilombola originalmente prejudicada. A ironia do destino mostrava sua face mais cruel. Carlos, que sempre se orgulhara de seu sucesso e posição social, estava prestes a perder tudo pelo mesmo sistema de privilégios que tanto o beneficiara. Seu restaurante, símbolo de sua arrogância e preconceito, seria o instrumento de sua própria ruína.
Luísa compartilhou histórias de sua família, de como seus ancestrais haviam lutado para manter sua identidade e cultura, mesmo diante de sucessivas tentativas de apagamento. Cada palavra era um golpe certeiro na fortaleza de privilégios construída por Carlos ao longo de décadas. A verdade saía como uma força imparável, destruindo máscaras sociais. O ponto de virada estava completo. O que começara como um ato de discriminação racial se transformará em uma exposição pública de injustiças históricas. Carlos Eduardo não era mais o chefe poderoso e respeitado, mas sim o símbolo de uma estrutura social profundamente desigual e racista. A noite no Sabor e Arte prometia ter consequências que iriam muito além daquelas paredes. A justiça, muitas vezes lenta, finalmente chegava com toda a sua força transformadora. Rafael e Luísa não eram apenas vítimas de um ato discriminatório, mas agentes de uma mudança histórica que redesenharia as estruturas de poder local. O destino havia preparado sua mais contundente lição. Carlos Eduardo Mendes jamais imaginaria que sua arrogância o conduziria ao próprio momento de sua maior derrocada. Nos dias seguintes à revelação no restaurante, Carlos Eduardo experimentou um processo de desconstrução pessoal que o levaria aos limites de sua própria identidade. Sua vida, antes construída sobre pilares de privilégio e arrogância, começou a desmoronar como um castelo de cartas frágeis. As investigações judiciais avançavam rapidamente, expondo não apenas sua discriminação pontual, mas um histórico de práticas excludentes que passavam de geração em geração em sua família. Rafael e Luísa, longe de buscarem apenas uma vingança pessoal, transformaram aquele momento em uma oportunidade de promover uma mudança estrutural. Através de suas conexões e influência, iniciaram um movimento mais amplo de conscientização sobre racismo institucional na cena gastronômica paulistana. Palestras, documentários e ações educativas começaram a ser organizadas, usando a história do sabor e arte como um estudo de caso sobre desigualdade racial. A comunidade quilombola, representada por Luiz e sua família, não via aquele momento como uma simples batalha judicial, mas como uma chance de recuperar parte de sua história e dignidade. Documentos históricos foram resgatados, memórias foram compartilhadas, e a verdadeira história por trás daquelas terras começou a ser contada não como um discurso de vitimização, mas de resistência e resiliência. Carlos, em um movimento que surpreendeu a todos, começou um processo de reflexão profunda. Sua primeira reação foi de negação total, mas gradativamente começou a compreender a extensão de seus privilégios e o peso de suas ações discriminatórias. Psicólogos e especialistas em desconstrução de preconceitos foram fundamentais nesse processo de transformação pessoal. O restaurante Sabor e Arte, antes símbolo de exclusividade, foi transformado em um centro cultural e gastronômico que celebrava a diversidade. Parte de suas instalações seria destinada a um espaço de memória da comunidade quilombola, preservando histórias que haviam sido silenciadas por décadas. A cozinha, antes território exclusivo de Carlos, seria agora um laboratório de inclusão e troca cultural. Luísa desenvolveu um projeto arquitetônico inovador que transformaria o espaço em um local de memória e reconciliação. Cada canto do restaurante seria ressignificado, contando histórias de resistência e superação. Painéis, instalações artísticas e um memorial documental seriam incorporados à nova configuração do espaço. Rafael continuou seu trabalho jurídico, usando aquele caso como um importante precedente para outras ações de reparação histórica. Seus argumentos não se limitavam a uma simples punição, mas a uma transformação efetiva das estruturas de poder e exclusão. Cada processo se tornava uma oportunidade de educação e conscientização. A família de Carlos, inicialmente resistente, começou a compreender a importância daquele momento de virada. Segredos familiares foram expostos, conversas difíceis foram travadas, e um processo de autocrítica familiar teve início. A verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas na capacidade de crescimento e transformação. Os funcionários do restaurante, antes silenciosos diante das práticas discriminatórias, tornaram-se agentes ativos de mudança. Muitos participaram de programas de formação sobre diversidade e inclusão,
transformando aquela experiência traumática em uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. A mídia local e nacional acompanhava atentamente os desdobramentos daquela história. Não como um caso sensacionalista, mas como um importante marco na luta contra o racismo estrutural. Documentários, reportagens e análises aprofundadas começaram a ser produzidos, ampliando o alcance daquela história de transformação. Carlos Eduardo, em seu processo de desconstrução, começou a compartilhar publicamente sua jornada de aprendizado. Palestras, entrevistas e encontros com lideranças negras se tornaram parte de sua nova missão de reparação. Sua transformação pessoal seria tão importante quanto qualquer resolução judicial. A comunidade quilombola, representada por Luiz e sua família, via aquele momento não como uma vitória individual, mas como um passo importante na luta histórica por reconhecimento e reparação. Cada documento resgatado, cada história contada, era uma forma de restaurar a dignidade de gerações que foram silenciadas. O destino havia preparado uma lição profunda sobre humanidade, justiça e capacidade de transformação. A história do sabor e arte seria para sempre um marco na luta contra o racismo, um exemplo de como a verdadeira mudança começa com a coragem de olhar para dentro de si mesmo. A data do julgamento final chegou carregada de expectativas e tensão. O Tribunal de Justiça de São Paulo estava lotado, com representantes de organizações de direitos humanos, mídia e sociedade civil ocupando cada espaço disponível. O caso do restaurante Sabor e Arte havia se tornado muito mais do que um simples processo judicial, era um símbolo da luta contra o racismo estrutural brasileiro. Carlos Eduardo chegou abatido, completamente diferente do homem arrogante de meses atrás. Seu terno, antes impecável, parecia frouxo em seu corpo. Os cabelos grisalhos, agora mais ralos, denunciavam o peso emocional dos últimos meses de investigações e revelações públicas. Cada passo seu ecoava como um lamento silencioso de toda uma estrutura de privilégios que começava a se desintegrar. Rafael conduzia a argumentação com uma maestria que ia muito além dos aspectos legais. Cada documento, cada testemunho, cada fragmento de história resgatado servia não apenas como prova, mas como um poderoso instrumento de educação. Luísa, ao seu lado, representava não apenas sua família, mas gerações de comunidades quilombolas que lutavam por reconhecimento e reparação. As revelações que se seguiram chocaram até mesmo os mais experientes operadores do direito presentes. Documentos históricos comprovavam que as terras do restaurante haviam sido obtidas através de um processo de expropriação violenta, envolvendo documentações falsas e uso de influência política durante décadas de opressão sistemática. A comunidade quilombola, representada por lideranças ancestrais e jovens ativistas, ocupava as primeiras fileiras. Seus rostos eram um mosaico de emoções, dor, esperança, resistência. Cada rosto contava uma história de luta silenciosa, de gerações que mantiveram viva sua identidade mesmo diante dos mais cruéis processos de apagamento histórico. O momento mais dramático chegou quando Luiz apresentou um conjunto de documentos que havia sido preservado por sua família ao longo de gerações. Eram registros que não apenas comprovavam a propriedade original das terras, mas revelavam uma complexa rede de corrupção que havia permitido sua expropriação décadas antes. Carlos Eduardo, em um momento de absoluta fragilidade, pediu a palavra. Sua voz, antes autoritária, agora soava como um sussurro de arrependimento. Confessou publicamente seus erros, não apenas o ato discriminatório no restaurante, mas todo um sistema de privilégios que o havia sustentado por anos. Lágrimas escorreram por seu rosto, um choro que parecia limpar décadas de preconceito acumulado. O júri e os juízes ouviam atentamente. Mais do que uma sentença legal, aquele momento representava um julgamento histórico sobre as estruturas de desigualdade racial no Brasil. Cada palavra, cada documento, cada testemunho e além de um caso individual, era a possibilidade concreta de reparação histórica. Rafael fez seu discurso final, não como uma acusação, mas como um chamado à transformação. Sua fala transcendia os limites de uma ação judicial, convertendo-se em um manifesto pela construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária.
Citou pensadores negros, resgatou histórias de resistência, demonstrou como aquele momento representava muito mais do que uma simples disputa de terras. Luísa, em um gesto que surpreendeu a todos, estendeu a mão para Carlos. Não era um gesto de perdão, mas de reconhecimento mútuo. Um símbolo de que a verdadeira justiça não está na punição, mas na possibilidade de transformação e crescimento coletivo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Cada pessoa ali presente sentia o peso histórico daquele momento. Não era apenas uma sentença judicial que estava sendo proferida, mas um novo capítulo da história brasileira sendo escrito ali, naquele exato instante. Os minutos finais do julgamento pareciam condensar décadas de luta, resistência e esperança. O destino havia preparado uma lição que ia muito além das paredes daquele tribunal. A verdadeira justiça não estava no veredicto, mas na possibilidade de reconstrução e compreensão mútua. 6 meses após o histórico julgamento, o antigo Sabor e Arte havia se transformado completamente. Agora, o espaço era um centro cultural e gastronômico que celebrava a diversidade e a resistência da cultura afro-brasileira. As paredes, antes testemunhas silenciosas de preconceito, agora exibiam painéis que contavam a história da comunidade quilombola, seu processo de luta e superação. Carlos Eduardo, cumprindo parte de sua sentença judicial, dedicava-se integralmente a projetos sociais de combate ao racismo. Sua transformação pessoal era visível em cada palestra, em cada encontro com comunidades historicamente marginalizadas. O homem que um dia foi símbolo de exclusão havia se tornado um improvável agente de mudança social. Rafael e Luísa não se contentaram apenas com a vitória judicial. Transformaram aquela experiência em um movimento mais amplo de conscientização. Criaram uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens de comunidades quilombolas, desenvolviam projetos de empoderamento econômico e cultural que iam muito além das fronteiras de São Paulo. O restaurante, agora administrado coletivamente por membros da comunidade quilombola e profissionais diversos, havia se tornado um espaço de excelência gastronômica que celebrava as raízes da culinária brasileira. Chefes negros, antes invisibilizados, ocupavam agora posições de destaque, reescrevendo a narrativa da alta gastronomia. As consequências daquele confronto inicial se multiplicavam como ondas. Dezenas de estabelecimentos comerciais começaram a revisar suas práticas de contratação e atendimento. Universidades e empresas iniciaram programas mais robustos de inclusão e combate ao racismo estrutural. A história do Sabor e Arte se tornará um marco na luta contra a discriminação. Luísa desenvolveu um projeto arquitetônico inovador que transformou parte do espaço em um memorial vivo. Cada canto do antigo restaurante contava agora uma história de resistência. Documentos históricos, fotografias, depoimentos de lideranças quilombolas foram cuidadosamente preservados e expostos, educando visitantes sobre uma história que muitos preferiam esquecer. Carlos, em um gesto que ninguém esperava, doou grande parte de sua fortuna para projetos de reparação histórica. Seus antigos contatos empresariais, inicialmente chocados, começaram a compreender a importância daquele movimento de transformação. Sua jornada pessoal de desconstrução inspirava outros a fazerem o mesmo. A comunidade quilombola, representada por Luiz e sua família, via aquele momento como uma vitória que ia muito além de uma simples disputa territorial. Era o reconhecimento de uma história de resistência, de uma identidade que havia sido sistematicamente negada e que agora era celebrada publicamente. Rafael continuava seu trabalho jurídico, usando aquele caso como um importante precedente para outras ações de reparação histórica. Cada processo se tornava uma oportunidade de educação, de reconstrução de narrativas historicamente silenciadas. Sua atuação ultrapassava os limites dos tribunais, alcançando corações e mentes. O antigo Sabor e Arte, que um dia foi símbolo de exclusão, havia se transformado em um farol de esperança. Turistas e locais visitavam o espaço não apenas para experimentar uma culinária excepcional, mas para compreender uma parte importante da história brasileira que muitos preferiam ignorar. A transformação de Carlos era talvez o mais surpreendente resultado de toda aquela jornada.
O homem que um dia representou o mais cruel preconceito havia se convertido em um aliado fundamental na luta contra o racismo. Suas palestras, seus depoimentos, sua transformação pessoal tornaram-se um poderoso instrumento de conscientização. Luísa e Rafael, observando todas essas transformações, sabiam que aquela história era muito maior do que eles. Era sobre esperança, sobre a possibilidade de mudança, sobre a capacidade que cada ser humano tem de crescer, de compreender, de se transformar. O confronto inicial no restaurante havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais profunda de reconciliação e justiça. 10 anos se passaram desde aquela noite fatídica no Sabor e Arte. O memorial e centro cultural construído no local se tornará uma referência nacional de reconciliação e educação para as relações raciais brasileiras. Milhares de pessoas passavam anualmente pelo espaço, aprendendo sobre história, resistência e transformação. Rafael, agora um reconhecido líder em direitos humanos, dedicava grande parte de seu tempo a projetos de educação e conscientização. Suas palestras em universidades, empresas e comunidades se tornaram fundamentais para desconstruir estruturas de privilégio e preconceito. O advogado que um dia confrontou Carlos Eduardo havia se transformado em um dos principais articuladores de políticas de igualdade racial no país. Luiz havia expandido seu trabalho arquitetônico para projetos que valorizavam a memória e a cultura das comunidades historicamente marginalizadas. Seus projetos não eram apenas espaços físicos, mas verdadeiros instrumentos de resgate histórico e empoderamento. Sua visão ia muito além da arquitetura tradicional, cada projeto era uma forma de contar histórias silenciadas. Carlos Eduardo, completamente transformado, dedicava-se integralmente a projetos sociais. Sua fundação financiava bolsas de estudo para jovens de comunidades quilombolas, desenvolvendo programas de capacitação profissional e apoio educacional. O homem que um dia representou o mais cruel preconceito havia se tornado um importante aliado na luta pela igualdade. O filho de Rafael e Luísa, Pedro, crescia como um símbolo vivo daquela transformação. Aos 12 anos, já participava ativamente de projetos sociais, contando a história de seus pais e da comunidade. Sua existência era prova viva de que a resistência e a esperança podem sempre superar o preconceito. O centro cultural onde um dia existiu o Sabor e Arte agora formava anualmente centenas de jovens em gastronomia, produção cultural e gestão de projetos sociais. Chefes negros, antes invisibilizados, ocupavam agora posições de destaque no cenário gastronômico nacional e internacional. A comunidade quilombola, representada pela família de Luísa, havia recuperado não apenas terras, mas sua dignidade e memória histórica. Projetos de preservação cultural, educação e desenvolvimento econômico se multiplicavam, provando que a verdadeira reparação vai muito além de questões territoriais. Rafael e Luísa, olhando para trás, compreendiam que aquela noite no restaurante havia sido apenas o início de uma jornada muito maior. Cada pequena ação, cada conversa, cada momento de educação era um passo fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O legado daquela história ultrapassava qualquer expectativa inicial. Não era sobre uma vitória individual, mas sobre a possibilidade de transformação coletiva. Carlos, Rafael, Luiz e tantos outros haviam se tornado parte de um movimento muito maior de reconhecimento e reparação histórica. A última fotografia no memorial mostrava o momento exato em que, no tribunal, Luiz estendeu a mão para Carlos. Não era um gesto de perdão, mas de reconhecimento mútuo. Uma imagem que sintetizava a essência daquela transformação, a capacidade única que os seres humanos têm de crescer, de compreender, de superar. O futuro, agora, era de esperança. Um futuro construído não pelo esquecimento, mas pela memória viva. Não pela imposição, mas pelo diálogo. Não pela segregação, mas pela celebração da diversidade que nos constitui como sociedade e como humanidade.